Um milionário recluso contrata uma nova cozinheira para trabalhar em sua luxuosa mansão, mas fica em choque ao descobrir que por trás do uniforme simples está sua ex-esposa, a mulher que marcou sua vida para sempre. O reencontro inesperado. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Desperta sentimentos adormecidos e sua reação, carregada de emoção e mistério, vai te deixar completamente surpreso. O estrondo ressoou pelos corredores da mansão, no Jardim Europa, como um trovão em dia claro. Eduardo Mendes Montenegro abriu os olhos sobressaltado, seu corpo tenso contra os lençóis egípcios de 1000 fios. Por um momento, permaneceu imóvel, tentando distinguir se o barulho fazia parte de algum sonho persistente ou se era real. O segundo estrondo, seguido por um grito abafado, confirmou suas suspeitas. Consultou o relógio Patek Philippe na mesa de cabeceira, 6h47 da manhã. Normalmente, àquela hora, a mansão respirava a tranquilidade característica das residências de alto padrão do bairro mais exclusivo de São Paulo. O único som permitido era o canto dos pássaros que faziam seus ninhos nos jacarandás centenários do jardim. Eduardo jogou as pernas para fora da cama king size, seus pés encontrando os chinelos italianos perfeitamente alinhados no tapete persa. Vestiu o robe de seda azul marinho e dirigiu-se à porta do quarto principal. O corredor do segundo andar, com sua iluminação suave e obras de arte criteriosamente selecionadas, levava à escadaria de mármore Carrara, um presente que dera a si mesmo quando sua rede de hotéis, a Montenegro Luxury Hotels, ultrapassou a marca de 50 propriedades. À medida que descia os degraus, o cheiro de queimado invadiu suas narinas. Acelerou o passo, sua mente já calculando rotas de fuga e números de emergência. Na base da escada, virou à direita e atravessou a sala de jantar, onde a mesa de jacarandá maciço ainda guardava as taças da noite anterior, quando recebera um grupo seleto de investidores estrangeiros. Ao empurrar a porta da cozinha, a cena que encontrou seria cômica, não fosse pelo risco. Dona Márcia, sua governanta há 15 anos, batalhava contra pequenas labaredas que dançavam sobre o fogão profissional. Ela alternava entre soprar o fogo, o que só piorava a situação, e tentar sufocá-lo com um pano de prato que já apresentava marcas de queimado. Pelo amor de Deus, Márcia! Eduardo atravessou a cozinha em 3 passadas largas. Alcançou o extintor de incêndio fixado na parede, uma exigência sua em todas as propriedades, e com a precisão de quem já havia treinado aquele movimento dezenas de vezes, controlou as chamas em segundos. Quando a fumaça começou a dissipar, revelou uma Márcia tremendo, com os cabelos grisalhos em desalinho e os óculos embaçados. Me desculpe, seu Eduardo. Ela começou, a voz embargada. Eu só queria preparar aquele pato ao molho de laranja, que o senhor tanto gosta para o jantar de hoje. Achei que se começasse cedo. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto que seus funcionários conheciam bem como sinal de estresse contido. Aos 48 anos, mantinha a forma física e a postura impecável que o tornaram conhecido no meio empresarial como o Príncipe dos Hotéis, um apelido que secretamente detestava, mas que a imprensa insistia em usar. Márcia, ele começou, seu tom controlado mais firme. Você é a melhor governanta que já tive. Cuida desta casa com uma dedicação que não tem preço. Mas fez uma pausa, observando a cozinha que custara uma pequena fortuna e agora exibia marcas de fuligem no teto. Nós já conversamos sobre isso. Você não é cozinheira profissional. E esta cozinha, bem, ela requer alguém que saiba manuseá-la adequadamente. A governanta ajeitou o uniforme, um modelo exclusivo desenhado pelo mesmo estilista que vestia os funcionários dos hotéis Montenegro.
O senhor tem razão, ela admitiu, limpando uma lágrima furtiva. Eu só queria ajudar, com todos esses jantares importantes que o senhor tem planejado. Eduardo suspirou, sentando-se em um dos bancos da ilha central da cozinha. O mármore branco, com veios dourados, refletia a luz da manhã que entrava pelas janelas francesas. Observou o ambiente ao seu redor. Os utensílios profissionais importados, o forno de última geração, as panelas de cobre penduradas como obras de arte, tudo ali havia sido escolhido pensando em receber e impressionar. A cozinha era o coração de qualquer casa, sua mãe sempre dizia, e ele havia transformado esta em uma obra-prima da gastronomia moderna. No entanto, de que adiantava ter o palco perfeito sem o artista principal? Está decidido, ele declarou, levantando-se com a energia renovada de quem toma uma decisão importante. Vou ligar para a agência hoje mesmo. Precisamos de uma cozinheira profissional, alguém com experiência internacional, formação de primeira linha. Sorriu para Márcia, que ainda parecia constrangida. E você poderá se concentrar no que faz de melhor, manter esta casa funcionando como um relógio suíço. Se Eduardo soubesse que aquela decisão, aparentemente simples e prática como todas as que costumava tomar, estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, talvez tivesse hesitado. Talvez tivesse considerado outras opções, ou pelo menos investigado mais a fundo as referências que a agência apresentaria. Mas o destino tem um senso de humor peculiar e às vezes usa a fumaça de um pequeno incêndio para reacender chamas muito mais antigas e profundas. A agência de empregos Premium Executive Services era conhecida por sua discrição e eficiência. Quando Eduardo ligou naquela manhã, após o incidente na cozinha, a diretora garantiu que teria a pessoa perfeita em menos de 24 horas. Monsieur le Chef, como ela se apresentou no currículo enviado por e-mail, parecia impecável no papel. Formação no Le Cordon Bleu de Paris, passagens por restaurantes estrelados no Michelin, incluindo um período como sous-chefe no prestigiado L'Arpège. Agora, sentado em seu escritório na mansão, Eduardo observava pela janela enquanto um Uber preto e discreto estacionava junto ao portão principal. Do veículo, desceu uma mulher de estatura média, vestindo um conjunto profissional em tons de cinza e carregando uma maleta que ele presumiu deveria conter suas facas pessoais. Todo chefe que se prezava tinha seu próprio conjunto. Através do interfone, Márcia anunciou: "Seu Eduardo, Madame Michelle Leblanc chegou para a entrevista." "Pode conduzi-la à biblioteca, Márcia. Estarei lá em 5 minutos." Eduardo permaneceu em seu escritório, revisando mais uma vez o currículo impresso. Algo naquele documento o intrigava, embora não conseguisse precisar exatamente o que. Talvez fosse a forma como as datas se sobrepunham perfeitamente, sem qualquer período de inatividade. Algo raro na carreira de um chefe. Quando finalmente entrou na biblioteca, sua primeira impressão foi de estar diante de uma pessoa que se esforçava demais para parecer outra. A mulher usava óculos de armação grossa que pareciam mais um acessório de moda do que uma necessidade. E seus cabelos, tingidos num tom discreto de castanho, estavam presos num coque severo que não combinava com a suavidade de seus traços. "Madame Leblanc," ele a cumprimentou em francês, testando-a. "Seja bem-vinda." "Merci beaucoup, Monsieur Montenegro." Ela respondeu com um sotaque parisiense perfeito, mas havia algo familiar na forma como seus lábios se curvaram no sorriso educado. Durante os primeiros 15 minutos da entrevista, Eduardo manteve-se estritamente profissional, fazendo perguntas técnicas sobre experiência, especialidades culinárias e disponibilidade para eventos. A candidata respondia tudo com precisão e elegância. Sua postura sempre correta, mas seus dedos tamborilavam discretamente na alça da maleta. Um gesto nervoso que ele conhecia bem. E por que decidiu retornar ao Brasil após tanto tempo? Na França,
Eduardo perguntou, observando-a atentamente. Um lampejo de tensão cruzou o rosto dela, tão rápido que qualquer outro não teria notado. Às vezes, monsieur, precisamos recomeçar. Paris é maravilhosa, mas... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Digamos que o mercado gastronômico lá está saturado demais para alguns de nós. Foi então que aconteceu. Ao explicar sua filosofia culinária, ela fez aquele gesto, o mesmo que costumava fazer 25 anos atrás, quando estava empolgada com algo. Inclinou levemente a cabeça para o lado, um meio sorriso brincando nos lábios, os olhos brilhando com uma intensidade que nenhum disfarce poderia esconder. Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da biblioteca. Ali, sentada à sua frente, não estava Madame Michel Leblanc, a chefe francesa com currículo impecável. Era Helena Silveira, sua Helena. A mulher que havia sido sua esposa por 8 meses na juventude, antes de partir para a Europa, jurando nunca mais voltar ao Brasil. O choque do reconhecimento deve ter transparecido em seu rosto, porque ela interrompeu sua explicação sobre molhos mãe franceses. Algum problema, Monsieur Montenegro? Por um momento, Eduardo considerou confrontá-la ali mesmo, exigir explicações, questionar o porquê do disfarce, do nome falso, da encenação toda. Mas algo o deteve. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o enigma que Helena sempre representou em sua vida. Aquele capítulo inacabado que o perseguia em noites insones. Não, nenhum problema. Ele respondeu recompondo-se. Apenas me lembrou alguém, uma pessoa que conhecia há muito tempo. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos dela, ou seria apenas sua imaginação? Helena, não, Madame Leblanc. Manteve sua postura profissional, mas seus dedos apertaram a alça da maleta com mais força. Bem, Eduardo continuou, tomando uma decisão que sabia que poderia se arrepender, suas referências são excelentes e suas experiências correspondem exatamente ao que procuro. Quando poderia começar? Imediatamente, ela respondeu, talvez rápido demais. Quer dizer, estou disponível a partir de amanhã, se for conveniente. Ótimo. Márcia lhe mostrará as dependências e seu quarto na ala dos funcionários. Eduardo levantou-se, estendendo a mão. Bem-vinda à mansão Montenegro, Madame Leblanc. Quando suas mãos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O toque dela era exatamente como ele se lembrava. Suave, mas firme, quente e ao mesmo tempo distante. Por um brevíssimo momento, seus olhares se encontraram e Eduardo teve certeza. Ela também o havia reconhecido. Após ela sair, Eduardo permaneceu na biblioteca, observando pela janela enquanto Márcia mostrava o jardim à nova chefe. Helena caminhava com a mesma elegância de antes, embora agora houvesse algo diferente em seus movimentos. Uma cautela, talvez, ou um peso invisível que ela carregava nos ombros. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para seu investigador particular. Preciso de tudo que puder encontrar sobre Helena Silveira nos últimos 25 anos. Foco especial em suas atividades na França. Urgente e sigiloso. O jogo estava começando. E Eduardo tinha a distinta sensação de que desta vez não era ele quem controlava as regras. Helena chegou pontualmente às 7 da manhã do dia seguinte, carregando 2 malas além da inseparável maleta de facas. Márcia a esperava no hall de entrada, ansiosa para apresentar a nova chefe aos outros funcionários da mansão. O uniforme branco impecável que Helena vestia contrastava com o tom escuro de seus cabelos tingidos, e os óculos de grife não conseguiam disfarçar completamente o cansaço em seus olhos. Madame Leblanc. Márcia começou, conduzindo-a pela casa ainda silenciosa. O café da manhã do patrão é servido às 8 em ponto. Ele gosta de café expresso extra forte, torradas de pão integral com manteiga francesa sem sal e ovos pochés.
Helena interrompeu automaticamente para, logo em seguida, acrescentar: é o que costumam servir nos hotéis Montenegro, não é? Li sobre as preferências do proprietário em uma reportagem. Márcia arqueou levemente as sobrancelhas, mas não comentou. Continuou mostrando a casa. A sala de jantar principal, a sala de almoço, informal, o jardim de inverno, onde às vezes eram servidos os cafés da manhã e, finalmente, a cozinha. O verdadeiro reino que Helena governaria. Sozinha na cozinha profissional, Helena permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou-se na ilha central de mármore, fechou os olhos e respirou fundo. As memórias a atingiram como ondas. Eduardo, aos 23 anos, recém-formado, cheio de sonhos e planos, ambiciosos para transformar o pequeno hotel de sua família em uma rede internacional. Ela, com 21, estudante de gastronomia, apaixonada não apenas por ele, mas pela ideia de construírem juntos um império. O som de passos no corredor a trouxe de volta ao presente. Rapidamente, começou a organizar seus instrumentos de trabalho. Abriu a maleta de facas, presente de seu mentor em Paris, e alinhou os utensílios perfeitamente sobre a bancada. Cada faca tinha sua história, assim como cada cicatriz em suas mãos contava um capítulo de sua jornada pela alta gastronomia francesa. Às 8 horas, quando serviu o café da manhã, suas mãos tremiam levemente. Eduardo já estava sentado à mesa da sala de almoço informal, vestindo um terno azul marinho, que ela notou ainda era sua cor preferida. O jornal aberto à sua frente servia como uma conveniente barreira entre eles. Bom dia, Monsieur Montenegro, ela disse, colocando a xícara de café e o prato com as torradas e ovos pochê diante dele. O aroma do café premium pairava no ar como uma cortina invisível de tensão. Eduardo baixou o jornal lentamente, seus olhos percorrendo o café da manhã perfeito à sua frente. Impressionante, Madame Leblanc, exatamente como aprecio. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Helena sentiu o mesmo arrepio familiar de 25 anos atrás, quando ele a olhava durante as aulas de culinária que ela dava no pequeno bistrô onde se conheceram. Desviou o olhar rapidamente, focando-se em ajeitar talheres que já estavam perfeitamente alinhados. O senhor tem alguma preferência para o jantar? Ela perguntou, mantendo o tom profissional. Eduardo tomou um gole de café antes de responder. Surpreenda-me. Apenas considere que amanhã terei um jantar importante com investidores, então hoje prefiro algo leve. Helena assentiu e retirou-se para a cozinha, sua mente já catalogando possibilidades. Foi então que seus olhos pousaram sobre um pequeno vaso de açafrão na prateleira de especiarias. Exatamente onde ela costumava guardar o seu próprio açafrão 25 anos atrás, no apartamento que dividiu com Eduardo durante seus 8 meses de casamento. A decisão foi instantânea e talvez imprudente. Começou a separar os ingredientes para o risoto com açafrão, o mesmo prato que havia preparado na noite em que Eduardo a pediu em casamento. Suas mãos moviam-se com a memória muscular de quem já preparou aquele prato centenas de vezes. Cada movimento, uma dança familiar com os ingredientes. O arroz arbóreo absorvia o caldo de legumes dourado pelo açafrão, enquanto ela acrescentava vinho branco com a precisão de uma cirurgiã. O aroma que começava a se espalhar pela cozinha era uma máquina do tempo olfativa, transportando-a de volta àquela noite de verão em que eram jovens, apaixonados e invencíveis. Estava tão absorta em suas memórias que não percebeu Eduardo, parado à porta da cozinha, observando-a. Quando finalmente notou sua presença, ele já havia testemunhado seu sorriso nostálgico enquanto ela finalizava o prato com manteiga e parmesão. Risoto com açafrão, ele comentou. Sua voz controlada, mas com uma nota de emoção que não conseguiu totalmente disfarçar. Uma escolha interessante. É um clássico da culinária italiana, ela respondeu,
mantendo a fachada profissional enquanto servia uma porção em um prato de porcelana branca. Espero que aprecie. Eduardo sentou-se à ilha da cozinha, algo que nunca fazia, sempre preferindo a formalidade da sala de jantar. Observou enquanto ela finalizava o prato com algumas folhas de manjericão fresco e uma última ralada de parmesão. O primeiro garfo que ele levou à boca foi seguido por um momento de silêncio absoluto. Helena prendeu a respiração, observando sua reação pelo reflexo no exaustor de inox. Eduardo fechou os olhos por um instante, e ela sabia exatamente o que ele estava sentindo. O sabor não era apenas do risoto, mas de todas as promessas que haviam feito um ao outro, de todos os sonhos que compartilharam, de tudo que poderia ter sido. Perfeito, ele disse finalmente, sua voz rouca, exatamente como... Parou, percebendo o que ia dizer. Como deve ser um verdadeiro risoto italiano. Helena murmurou um agradecimento e começou a limpar a cozinha, suas mãos tremendo levemente enquanto guardava os ingredientes. Pelo canto do olho, viu quando Eduardo se levantou, ajeitou a gravata num gesto nervoso que ela conhecia tão bem e caminhou até a porta. Antes de sair, ele parou. Sem se virar, disse, Madame Leblanc, para o jantar de amanhã com os investidores, surpreenda-me novamente. Depois que ele saiu, Helena permitiu-se escorregar até o chão da cozinha, suas costas apoiadas nos armários de aço inoxidável. Tirou os óculos e pressionou os olhos com as mãos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Em seu bolso, o celular vibrou com uma mensagem de sua filha Sofia. Mãe, consegui aquele estágio. Vou poder ajudar você nos fins de semana, aí na mansão, como combinamos. Mal posso esperar para conhecer seu novo patrão. Helena olhou para a mensagem com um misto de alegria e pavor. Se Eduardo já havia a reconhecido, e ela tinha quase certeza que sim, como reagiria ao ver Sofia? Como esconderia da filha que seu pai estava mais próximo do que jamais estivera? O aroma persistente do açafrão pairava no ar como um fantasma delicado, lembrando-a de que alguns segredos, assim como alguns sabores, são impossíveis de esconder por muito tempo. A mansão Montenegro estava particularmente iluminada naquela noite. Os lustres de cristal Baccarat refletiam sua luz dourada sobre a mesa principal, onde a melhor porcelana inglesa e a prataria antiga da família formavam uma composição digna de um palácio europeu. Eduardo havia sido meticuloso com cada detalhe, desde a temperatura do vinho nas adegas climatizadas até a disposição milimetricamente calculada dos arranjos de orquídeas brancas. Na cozinha, Helena movimentava-se com a precisão de uma maestrina conduzindo sua orquestra. Suas mãos dançavam entre panelas e tábuas de corte, enquanto comandava 2 auxiliares contratados, especialmente para a ocasião. O menu que ela planejara era uma fusão ousada entre a alta gastronomia francesa e ingredientes tipicamente brasileiros. Uma metáfora não intencional de sua própria história. O primeiro prato precisa sair em 10 minutos, ela instruiu, finalizando a montagem, de uma entrada de vieiras seladas com espuma de maracujá e caviar de maracujá pérola. O prato era uma obra de arte minimalista, onde cada elemento havia sido posicionado com precisão cirúrgica. Do lado de fora da cozinha, vozes começavam a se acumular no salão principal. Entre os convidados estavam alguns dos maiores nomes do mercado hoteleiro internacional, incluindo Victor Larsson, o magnata sueco dono da maior rede de hotéis de luxo da Escandinávia, e James Wong, o empresário de Singapura conhecido por transformar hotéis históricos em destinos gastronômicos. Mas era a presença de Roberto Vasconcelos, presidente da maior rede de televisão do país, que fazia o coração de Helena bater mais rápido. Não pelo prestígio do executivo em si, mas porque ele era conhecido por seu olhar aguçado para novos talentos televisivos. Um comentário positivo seu poderia significar exposição.
exatamente o que ela não precisava naquele momento. Madame Leblanc! A voz de Eduardo soou à porta da cozinha, fazendo-a quase derrubar a garrafa de vinho que segurava. Nossos convidados estão ansiosos para conhecer a mente por trás do menu desta noite. Helena congelou por um momento. Apresentar-se aos convidados não estava em seus planos. Monsieur Montenegro, talvez seja melhor eu permanecer na cozinha, garantindo que tudo saia perfeito. Insisto, ele respondeu, um brilho enigmático em seus olhos. Afinal, não é todo dia que temos uma chefe formada no Le Cordon Bleu preparando um menu exclusivo. Ela o seguiu até a sala de jantar, consciente de cada passo, de cada olhar. Os convidados, todos em trajes de gala, viraram-se para observá-la. Helena manteve sua postura profissional, agradecendo os elogios com a graça e o sotaque francês que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Magnifique! Exclamou Victor Larson após provar a entrada. Esta combinação de sabores é como uma sinfonia no palato. O jantar progrediu como uma performance bem ensaiada. Cada prato provocava expressões de deleite e discussões animadas sobre técnicas e ingredientes. O prato principal, um cordeiro confitado em ervas brasileiras com redução de vinho do Porto e purê de mandioquinha, arrancou aplausos espontâneos dos comensais. Foi durante a sobremesa, uma releitura sofisticada do pudim de leite, com caramelo de rapadura e flores cristalizadas, que Roberto Vasconcelos se manifestou. Madame Leblanc, ele começou limpando os lábios com o guardanapo de linho. Já considerou a possibilidade de ter seu próprio programa de televisão? A colher de sobremesa que Eduardo segurava tilintou levemente contra a taça de cristal. Helena sentiu seu estômago dar um nó. É muito gentil, Monsieur Vasconcelos, mas meu lugar é na cozinha, não diante das câmeras. Nonsense, Roberto insistiu, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem vê uma oportunidade de ouro. O público brasileiro está faminto por conteúdo gastronômico de qualidade. Uma chefe com sua formação, seu carisma, seria um sucesso instantâneo. Pense nisso, um programa semanal, em horário nobre. Helena percebeu o movimento súbito de Eduardo em sua cadeira. Ele mantinha a expressão neutra, mas ela conhecia aquele leve franzir de sobrancelhas. Era seu sinal de desconforto, de perda de controle da situação. É uma proposta muito generosa, ela respondeu diplomaticamente. Mas meu compromisso atual é com a mansão Montenegro. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo. Roberto continuou virando-se para Eduardo. O que acha, meu amigo? Sua chefe se tornaria uma celebridade e, por extensão, sua mansão e seus hotéis ganhariam ainda mais prestígio. Eduardo tomou um gole demorado de seu vinho antes de responder. Madame Leblanc é de fato um tesouro que pretendo manter por perto. Mas ele fez uma pausa calculada. Talvez possamos discutir algumas possibilidades. O resto da noite transcorreu em um blur de conversas e negociações. Quando o último convidado partiu, já passava da meia-noite. Helena começou a supervisionar a limpeza da cozinha, sua mente um turbilhão de preocupações. Um programa de TV significaria exposição nacional. Significaria que Sofia haveria toda semana na televisão. Significaria que qualquer pessoa que a conheceu no passado poderia reconhecê-la. Excelente trabalho hoje. A voz de Eduardo a surpreendeu novamente. Ele estava parado à porta da cozinha, o paletó já removido e a gravata frouxa. Sobre a proposta de Roberto, não se preocupe. Ela o interrompeu, mantendo os olhos fixos na louça que organizava. Não pretendo aceitar. Na verdade, ele deu um passo à frente. Estava pensando em oferecer um aumento significativo para garantir sua permanência. Digamos, o dobro do seu salário atual? Helena finalmente se virou para encará-lo. Por um momento, viu novamente o jovem Eduardo.
territorial e protetor com o que considerava seu. Por quê? Porque você é exatamente o que esta casa precisa, ele respondeu, sua voz suave, mas firme. E porque alguns talentos são valiosos demais para serem compartilhados com o mundo. O duplo sentido de suas palavras pairou no ar entre eles como o aroma persistente dos pratos da noite. Helena sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Merci, Monsieur Montenegro. Aceito sua oferta. Ele assentiu e virou-se para sair, mas parou na porta. Helena, ele disse baixinho, usando seu verdadeiro nome pela primeira vez. Você sempre foi talentosa demais para se esconder. Antes que ela pudesse responder, ele já havia partido, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras e o peso de todos os segredos que ainda precisava manter. O domingo amanheceu com uma brisa suave, agitando as cortinas de seda da cozinha da mansão Montenegro. Helena havia acordado ainda mais cedo que o habitual, seus nervos à flor da pele. Sofia chegaria em algumas horas para seu primeiro dia como assistente de cozinha, e a perspectiva de ter sua filha e Eduardo sob o mesmo teto fazia seu estômago revirar. Enquanto organizava os ingredientes para o almoço, Helena se pegou observando seu reflexo na superfície polida dos armários de inox. Tinha removido os óculos de disfarce. Não fazia sentido mantê-los perto da filha. E seus cabelos estavam em seu tom natural pela primeira vez em semanas. Sofia sempre dizia que ela deveria parar de tingir os fios grisalhos, que eles lhe davam um ar sofistiqué. O som da campainha fez seu coração saltar. Pela janela da cozinha, viu quando Márcia abriu o portão principal para uma jovem que carregava uma mochila surrada e vestia jeans, tênis All-Star vermelho e uma camiseta com a estampa do Le Cordon Bleu, presente que Helena trouxera de Paris em sua última visita. Mãe! Sofia atravessou a cozinha como um furacão de energia, abraçando Helena com força. Esse lugar é incrível, parece um palácio. Por que você nunca me contou que ia trabalhar numa mansão dessas? Helena sorriu, ajeitando uma mecha, rebelde do cabelo da filha, um gesto automático que fazia desde que Sofia era pequena. Foi tudo muito rápido, mon trésor. Além disso, você estava ocupada com as entrevistas para o estágio. Sofia começou a explorar a cozinha profissional com olhos maravilhados, tocando os equipamentos com a reverência de uma estudante de gastronomia diante de seu templo sagrado. Mãe, isso aqui é melhor que o laboratório da faculdade. Olha só esse fogão! Era nesses momentos que Helena via Eduardo com mais clareza em Sofia. O mesmo entusiasmo infantil diante de coisas que amava, o mesmo brilho nos olhos castanhos, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado quando estava concentrada em algo. Vamos começar? Sofia já estava amarrando um avental em torno da cintura. O que vamos preparar hoje? Um menu especial de domingo, Helena respondeu, tentando manter a voz firme. Monsieur Montenegro costuma receber alguns amigos para o almoço dominical. Como se invocado pela menção de seu nome, Eduardo apareceu à porta da cozinha. Vestia roupas casuais, uma raridade, e trazia nas mãos uma garrafa de vinho. Ah, você deve ser Sofia, ele disse, sua voz controlada. Mas Helena percebeu o leve tremor em suas mãos quando ele colocou a garrafa sobre a bancada. Madame Leblanc mencionou que sua filha nos ajudaria nos fins de semana. Sofia sorriu. Aquele mesmo sorriso que Eduardo dava quando estava verdadeiramente feliz, percebeu Helena com um aperto no peito. É uma honra, Monsieur Montenegro. Minha mãe, quer dizer, Madame Leblanc, é a melhor chefe que conheço. Aprendi tudo o que sei com ela. Eduardo permaneceu alguns segundos a mais que o necessário, observando Sofia, seus olhos percorrendo cada detalhe do rosto da jovem. Tem certeza que nunca nos conhecemos antes? Você me parece familiar. Helena derrubou propositalmente uma panela, criando uma distração. Sofia, querida,
Pode pegar mais tomilho no jardim de ervas? Márcia vai te mostrar onde fica. Depois que Sofia saiu, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Eduardo ainda estava parado à porta, seu olhar agora fixo em Helena. Ela tem quantos anos? Perguntou finalmente, sua voz baixa. 23, Helena respondeu, concentrando-se em cortar legumes com mais força que o necessário. Eduardo fez um cálculo rápido mental. Ela podia praticamente ver os números, se formando em sua testa. Helena! Não! Ela o interrompeu, apontando a faca em sua direção. Não aqui! Não agora! O retorno de Sofia interrompeu qualquer continuação daquela conversa. A jovem voltou carregando não apenas o tomilho, mas também alecrim e manjericão, seu entusiasmo contagiante preenchendo a cozinha. As horas seguintes foram uma dança cuidadosamente coreografada. Helena mantinha Sofia ocupada com tarefas que a impediam de interagir muito com Eduardo, que por sua vez aparecia na cozinha com mais frequência que o normal, sempre encontrando desculpas para observar o trabalho das duas. Foi durante a preparação do vinho para o molho que aconteceu. Sofia estava alcançando uma das taças, de cristal veneziano da coleção especial de Eduardo, peças raríssimas que ele colecionava há anos, quando seu braço esbarrou em uma garrafa de azeite. No movimento reflexo para impedir que a garrafa caísse, a taça escorregou de seus dedos. O som do cristal se estilhaçando contra o piso de mármore foi ensurdecedor. Sofia ficou paralisada, seu rosto perdendo toda a cor. Helena já se preparava para intervir, conhecendo o valor sentimental e material daquela peça em particular. Eduardo, que estava próximo, se aproximou calmamente dos cacos. Todos os funcionários que conheciam seu perfeccionismo esperavam uma explosão, mas ao invés disso ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que Sofia havia dado mais cedo. Tenho outra igual guardada há anos, ele disse suavemente, esperando alguém especial para usá-la. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Aquela taça, ela sabia exatamente qual era. Tinha sido comprada em par durante sua lua de mel em Veneza, uma delas quebrada na noite em que ela decidiu partir para a França. Eduardo havia guardado a outra todos esses anos? Me desculpe mesmo assim, Sofia murmurou, constrangida. Eu posso tentar repor. Não se preocupe, Eduardo a interrompeu gentilmente. Algumas coisas são destinadas a pessoas certas no momento certo. Seus olhos encontraram os de Helena por cima da cabeça de Sofia. E naquele momento ela soube, ele havia entendido. O gesto nervoso com as mãos, a forma de se desculpar, até mesmo o jeito de ficar vermelha nas orelhas primeiro, Sofia era um espelho vivo de seu pai. Acho que está na hora do seu intervalo, Sofia, Helena conseguiu dizer. Por que não vai conhecer o jardim? Depois que a filha saiu, Helena começou a recolher os cacos de cristal com mãos trêmulas. Eduardo se ajoelhou ao seu lado, ajudando-a. Por que não me contou? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Porque você estava noivo 3 meses depois que parti, ela respondeu, as palavras saindo amargas. Porque você parecia ter seguido em frente tão facilmente. Facilmente? Ele soltou uma risada sem humor. Helena, eu passei os últimos 25 anos procurando você em cada restaurante francês que visitei, em cada chefe que contratei. O som de passos voltando à cozinha os fez se afastarem rapidamente. Sofia retornou com um sorriso radiante, completamente alheia à tensão elétrica que pairava no ar. Mãe, você precisa ver as rosas do jardim. São da mesma variedade que você sempre disse que queria cultivar em Paris, lembra? Helena assentiu mecanicamente, observando enquanto Eduardo se retirava da cozinha, suas costas rígidas, denunciando a tempestade de emoções que ele tentava conter. Mas um segredo havia sido revelado, mas ainda havia tantos outros. E agora,
com Sofia trabalhando ali, seria cada vez mais difícil mantê-los escondidos. O Mercedes-Benz preto cruzou os portões da mansão Montenegro numa terça-feira chuvosa, trazendo consigo a figura imponente de Beatriz Montenegro Almeida. Aos 52 anos, a irmã mais velha de Eduardo mantinha a mesma postura aristocrática e o olhar penetrante que faziam muitos dos executivos dos hotéis Montenegro tremerem em sua presença. Meu querido irmão, sua voz melodiosa ecoou pelo hall de entrada enquanto entregava seu casaco Burberry, encharcado a uma Márcia visivelmente nervosa. Quanto tempo! Paris está simplesmente um tédio sem você. Eduardo, que descia as escadas, ajeitando a gravata, não conseguiu esconder completamente sua surpresa. Beatriz não sabia que estava voltando ao Brasil. Essa é a graça das visitas surpresa, mon frère. Ela sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos. Além disso, ouvi rumores fascinantes sobre sua nova chefe. Dizem que ela faz maravilhas na cozinha. Na cozinha em questão, Helena estava finalizando o mise en place para o jantar quando ouviu a voz que assombrava seus pesadelos há 25 anos. Seus dedos congelaram sobre a cebolinha que picava e por um momento foi transportada de volta àquela noite fatídica em que Beatriz Montenegro havia destruído seu casamento com uma série de mentiras meticulosamente arquitetadas. Madame Leblanc, a voz de Márcia tremeu levemente. A senhora Beatriz gostaria de conhecer a cozinha e a chefe. Helena respirou fundo, ajustando seus óculos de disfarce. Virou-se lentamente, preparando-se para o encontro inevitável. Beatriz Montenegro entrou na cozinha como uma rainha adentrando seu reino, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore. Alors, você é a famosa chefe francesa que tem impressionado tanto meu irmão? Beatriz a examinou de cima a baixo, seu sotaque francês perfeito carregando uma nota de desdém. Então, algo em seu olhar mudou. Um brilho de reconhecimento, seguido por um sorriso predatório. Ou, devo dizer, Helena Silveira. O silêncio que se seguiu foi denso como molho. Bechamel mal preparado. Márcia, percebendo a tensão, discretamente se retirou da cozinha. Beatriz, Helena respondeu simplesmente, removendo os óculos com uma calma que não sentia. Os anos foram gentis com você. Mais gentis do que foram com você, aparentemente. Beatriz se aproximou, correndo um dedo pela bancada impecável. Mas Alice Peter Spawn, de proprietária de um restaurante estrelado em Paris a empregada doméstica, que declínio interessante. Chefe executiva, Helena corrigiu, voltando sua atenção para os legumes. E ainda não perdi minha estrela Michelin, apenas o restaurante. Oh, sim, ouvi sobre isso. Terrível história com seu sócio. Beatriz pegou uma taça de vinho vazia, girando-a contra a luz. Mas o que me intriga é, por que aqui? Por que a mansão do meu irmão? A não ser... Seus olhos se estreitaram. A garota, a sua filha que tem visitado aos fins de semana. Quantos anos ela tem mesmo? Helena pousou a faca com força sobre a tábua de corte. O que você quer, Beatriz? Direta como sempre, era uma das suas qualidades que eu menos apreciava. Beatriz sentou-se elegantemente em um dos bancos da ilha central. O que eu quero é simples. Quero que você saia da vida do meu irmão, novamente. Tenho um contrato de trabalho. E eu tenho uma língua afiada e o número do melhor colunista social de São Paulo na descagem rápida. Beatriz sorriu. Imagino que nem Eduardo, nem sua preciosa filha ficariam felizes em ver toda essa história estampada nos jornais. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Você não mudou nada, não é? Ainda a mesma manipuladora de sempre. Pelo contrário, querida, mudei muito. Agora tenho ainda mais a perder. Beatriz se levantou, alisando sua saia Chanel. Em 2 semanas, Eduardo receberá um grupo de investidores árabes para um jantar crucial.
bilhões em investimentos para a expansão da rede no Oriente Médio. Seria uma pena se algo desse errado com o jantar. Você quer que eu sabote meu próprio trabalho? Oh, não seja tão dramática. Apenas certifique-se de que o jantar não seja memorável. Faça algo medíocre, comum. Conhecendo meu irmão como conheço, isso será suficiente para ele. Repensar sua posição aqui. Beatriz caminhou até a porta, então parou. E Helena, se você contar uma palavra disso a Eduardo, a primeira coisa que sua filha saberá sobre o pai será através das páginas de uma revista de fofocas. Depois que Beatriz saiu, Helena permaneceu imóvel por longos minutos, suas mãos apoiadas na bancada de mármore, tentando controlar sua respiração. O som de passos familiares a alertou para a chegada de Eduardo. "Está tudo bem?" ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Beatriz pode ser intensa às vezes. Helena forçou um sorriso. "Oui, Monsieur Montenegro. Está tudo perfeitamente bem." Mas enquanto Eduardo se retirava, ela sabia que nada estava bem. Em 2 semanas, seria forçada a escolher entre seu emprego e a proteção dos segredos que guardava há tanto tempo. Entre a lealdade ao homem que, apesar de tudo, nunca deixara de amar e a segurança do futuro de sua filha. Na bancada, a cebolinha meio picada começava a murchar, assim como as certezas que Helena tinha sobre seu plano de manter-se anônima naquela casa. Do lado de fora da cozinha, a risada cristalina de Beatriz ecoava como um presságio sombrio do que estava por vir. Os dias que se seguiram à visita de Beatriz foram um exercício de equilíbrio para Helena. Durante o dia, mantinha sua rotina na cozinha com a precisão de sempre, mas as noites eram povoadas por pesadelos onde manchetes sensacionalistas expunham sua vida e a de Sofia, destruindo a paz que havia lutado tanto para construir. A presença constante de Beatriz na mansão não ajudava. A irmã de Eduardo havia se instalado no quarto de hóspedes principal, alegando que precisava supervisionar pessoalmente os preparativos para o jantar com os investidores árabes. Cada vez que seus saltos ecoavam pelo piso da cozinha, Helena sentia seu estômago revirar. "Então, Madame Leblanc", Beatriz perguntou numa manhã, enfatizando o nome falso com ironia enquanto observava Helena preparar o café da manhã. "Já decidiu qual será o menu para o grande jantar?" "Algo simples, espero." Helena manteve os olhos fixos nos ovos que pochava. "Ainda estou finalizando os detalhes, Madame Montenegro." "Que pena. Eu tinha tantas sugestões medíocres." Beatriz sorriu, bebericando seu café. "Ah, por falar, nisso sua filha é uma gracinha. Tão parecida com o pai, não acha?" A colher que Helena segurava tremeu levemente, derramando algumas gotas de água quente. Uma pequena queimadura se formou em seu pulso, mas ela mal sentiu a dor. O pior era que Sofia havia se encantado com Beatriz. A tia que não sabia que tinha a conquistara com histórias de Paris e promessas de apresentá-la a importantes chefes europeus. "Ela me lembra tanto você, mãe", Sofia comentara no último domingo. "Aquele jeito elegante, o sotaque francês." A ironia da situação não escapava a Helena. Beatriz, que há 25 anos havia orquestrado sua saída da vida de Eduardo, com uma série de mentiras sobre uma suposta infidelidade, agora se apresentava como uma mentora para sua filha. A mesma filha cuja existência ela ameaçava expor. O jantar estava marcado para daqui a 3 dias. Helena já havia refeito o menu dezenas de vezes, cada versão mais elaborada que a anterior, como se a excelência pudesse servir de escudo contra as ameaças de Beatriz. Na noite anterior, havia sonhado que estava de volta ao Le Cordon Bleu, mas todas as receitas em seu livro estavam em branco. "Helena", a voz de Eduardo a trouxe de volta ao presente. Ela não o tinha ouvido entrar. Na cozinha. "Você está pálida." "Estou bem."
Ela respondeu automaticamente, mas sua voz saiu fraca. O ambiente parecia estranhamente nebuloso, e o cheiro dos ovos pochados começava a enjoá-la. Não, não está. Eduardo se aproximou, sua expressão preocupada. Você está trabalhando demais. Márcia me disse que tem ficado na cozinha até tarde todos os dias. O jantar precisa ser perfeito, ela murmurou, tentando focar os olhos no prato à sua frente. Por que havia 3 pratos onde deveria haver apenas um? Helena! A voz de Eduardo soou distante, como se viesse do fim de um túnel. Ela sentiu suas pernas fraquejarem e, no momento seguinte, tudo escureceu. Quando recobrou a consciência, estava deitada no sofá do escritório de Eduardo. Uma compressa fria repousava em sua testa, e o aroma familiar de chá de camomila preenchia o ambiente. Eduardo estava sentado ao seu lado, o telefone em suas mãos. Sim, cancele todos os compromissos de hoje, ele dizia a alguém. E ligue para os investidores. Vamos remarcar o jantar para a próxima semana. Não! Helena tentou se levantar, mas a tontura a fez recuar. O jantar é importante demais. Você é mais importante. Eduardo respondeu com uma firmeza que a fez lembrar do jovem determinado que havia conhecido há tanto tempo. Então, percebendo o que havia dito, acrescentou. Quer dizer, a saúde dos meus funcionários é uma prioridade. Mas Helena pensou em Beatriz, nas ameaças, no prazo que ela havia estabelecido. Nada de mas. Ele a interrompeu gentilmente. Márcia me contou que você nem tem saído para suas folgas, que passa horas testando e retestando receitas que já domina há anos. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. O que está acontecendo, Helena? E não me diga que é apenas perfeccionismo profissional. Eu te conheço. Conhecia bem demais para acreditar nisso. Helena sentiu as lágrimas que vinha segurando há dias começarem a escapar. Como poderia explicar? Como poderia dizer que sua própria cunhada a estava chantageando? Que o futuro de Sofia, a filha que ele acabara de descobrir, estava em jogo. Eduardo, Ela foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Beatriz entrou no escritório, seu rosto uma máscara de preocupação falsa. Oh, mon Dieu! Quando Márcia me contou, vim correndo. Como está nossa querida chefe? O tom meloso de sua voz fez o estômago de Helena revirar novamente. Eduardo, no entanto, parecia estranhamente tenso com a presença da irmã. Beatriz, agora não é um bom momento. Mas é claro que é. Afinal, somos praticamente família, não somos? Beatriz sorriu diretamente para Helena. E família cuida de família. Helena fechou os olhos, sentindo uma nova onda de tontura. A ironia das palavras de Beatriz era como veneno, e ela podia sentir Eduardo enrijecendo ao seu lado, como se também percebesse algo errado no tom da irmã. Vou chamar um médico, ele declarou, levantando-se. Antes de sair, inclinou-se e, num gesto que surpreendeu tanto Helena quanto Beatriz, ajeitou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela. E depois, você e eu vamos conversar sobre tudo. Quando ele saiu, Beatriz perdeu o sorriso. Parece que alguém não está lidando bem com a pressão. Que pena. Estava tão curiosa para ver como você estragaria o jantar sutilmente. Beatriz, Helena começou, sua voz fraca, mas determinada. Você pode ter me tirado desta casa uma vez com suas mentiras, mas não vai conseguir de novo. Não dessa vez. Não? Beatriz se aproximou, seu perfume caro sufocante no ambiente, fechado. Então, talvez seja a hora de Sofia conhecer algumas verdades sobre sua mãe e sobre seu pai. Naquele momento, um movimento na porta chamou a atenção de ambas. Eduardo estava parado ali, seu rosto uma máscara de fúria contida. Acho que quem tem algumas verdades para explicar é você, minha querida irmã. O escritório de Eduardo Montenegro, normalmente um santuário de tranquilidade e organização, transformou-se numa arena de tensões há muito reprimidas.
O ar-condicionado soprava suavemente, mas o ambiente estava eletricamente carregado. Helena, ainda recostada no sofá de couro italiano, observava os dois irmãos se encarando como esgrimistas antes de um duelo. "Quanto tempo você ficou aí, Eduardo?" Beatriz perguntou, sua voz ainda controlada, mas uma nota de apreensão escapando por baixo do verniz de sofisticação. "O suficiente." Eduardo fechou a porta do escritório com uma suavidade que contrastava com a dureza em seus olhos. "O suficiente para entender que você está chantageando minha chefe. O suficiente para perceber que isso não é a primeira vez que você interfere na vida dela, na nossa vida." Beatriz soltou uma risada artificial, ajeitando a pulseira Cartier em seu pulso num gesto nervoso. "Mon Dieu, que dramático! Estava apenas tendo uma conversa amigável com nossa velha conhecida." "Velha conhecida?" Eduardo se aproximou de sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando uma pasta que Helena nunca tinha visto. "É assim que você chama a mulher cuja vida você destruiu há 25 anos?" O rosto de Beatriz empalideceu levemente. "Do que você está falando?" "Disto?" Eduardo abriu a pasta, espalhando sobre a mesa fotografias e documentos amarelados pelo tempo. "Relatório do detetive particular que contratei depois que Helena partiu para a França. Levou anos, mas ele finalmente encontrou a verdade, as provas da sua manipulação." Helena se ergueu com dificuldade do sofá, aproximando-se da mesa. Seus olhos percorreram os documentos. Recibos de transferências bancárias, fotos manipuladas, cartas forjadas, todo um dossiê de mentiras meticulosamente construídas. "Você..." Ela murmurou, suas pernas tremendo novamente, mas agora de raiva. "Você não apenas inventou aquela história sobre minha suposta infidelidade. Você fabricou provas. Era necessário." Beatriz finalmente deixou cair a máscara de serenidade. "Você não entende. Nossos pais haviam acabado de morrer. Eduardo era tudo que eu tinha. E então você aparece, uma garçonete de bistrô com sonhos de se tornar chefe. E em questão de meses ele está casado, falando em transformar a administração dos hotéis, em modernizar tudo. Eu o amava." Helena disse simplesmente, sua voz carregada de 2 décadas e meia de dor. "Amor?" Beatriz cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Amor não administra uma rede hoteleira internacional. Amor não mantém o legado de uma família. Eduardo precisava focar em sua carreira, em expandir os negócios. Uma esposa sonhadora e uma gravidez precoce só iriam..." "O quê?" Eduardo a interrompeu, sua voz perigosamente baixa. "O que você disse sobre gravidez?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz levou a mão à boca, percebendo tarde demais o que havia revelado. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. "Você sabia?" Ela perguntou a Beatriz incrédula. "Você sabia que eu estava grávida quando parti?" "É claro que eu sabia." Beatriz deixou-se cair em uma poltrona, sua postura aristocrática finalmente desmoronando. "Por que acha que me esforcei tanto para separá-los? Um bebê teria arruinado tudo. Eduardo teria largado as negociações com os investidores asiáticos, teria focado na família ao invés dos negócios." "Como você descobriu?" Helena insistiu. "Aquele exame de sangue que você fez no hospital da família. Eu era do conselho administrativo, lembra? Tinha acesso a tudo." Beatriz passou a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados, desalinhando-os. Quando viu o resultado positivo, soube que precisava agir rápido. Eduardo estava parado junto à janela, suas costas para as 2 mulheres, seus ombros tão tensos que pareciam poder quebrar a qualquer momento. 25 anos, ele disse finalmente, sua voz rouca. "Você me roubou 25 anos com minha filha." "Eduardo, por favor." Beatriz se levantou, estendendo a mão para o irmão. "Tudo o que fiz foi para proteger você.
para proteger nosso legado. Legado? Ele se virou e Helena viu lágrimas em seus olhos, algo que nunca tinha presenciado antes. Que tipo de legado é construído sobre mentiras, sobre separar uma família? Os hotéis Montenegro são um império agora. Você é um dos empresários mais respeitados do país. Se Helena tivesse ficado, se aquele bebê é Sofia. Helena a interrompeu, sua voz cortante como uma de suas facas profissionais. Sua sobrinha, a jovem que você tem manipulado nas últimas semanas, fingindo ser uma tia amorosa, enquanto ameaça expor sua própria existência. Eduardo se voltou para Helena, seus olhos buscando os dela. Por que não me contou? Quando descobriu que estava grávida? Porque quando cheguei ao aeroporto naquela manhã, decidida a te contar tudo, vi nas revistas o anúncio do seu noivado com a filha do maior investidor asiático dos hotéis. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Um noivado que, agora percebo, provavelmente foi orquestrado por sua irmã. Um noivado que nunca aconteceu. Eduardo completou, olhando duramente para Beatriz. Porque mesmo destruído pela sua partida, mesmo acreditando nas mentiras sobre sua infidelidade, eu não podia me casar com outra pessoa. Beatriz se levantou, ajeitando seu blazer Chanel num gesto automático de defesa. Vocês não entendem tudo que fiz? Saia. A voz de Eduardo era gélida. Saia da minha casa agora e não volte. Mas Eduardo, agora... O grito dele reverberou pelas paredes do escritório, fazendo os porta-retratos na estante tremerem. Depois que Beatriz saiu, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Helena e Eduardo permaneceram imóveis, separados pela mesa coberta com as provas de 2 décadas e meia de mentiras. Sofia, Eduardo começou, sua voz embargada. Ela é mesmo sua filha? Sim, Helena se aproximou dele lentamente. E ela tem tanto de você. Seu sorriso, seu jeito de franzir a testa quando está concentrada, até mesmo sua paixão por perfeccionismo na cozinha. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Quando voltou a olhar para Helena, havia uma determinação feroz em seus olhos. Precisamos contar a ela. Eduardo, não. Ele pegou suas mãos entre as suas. Já perdemos tempo demais com mentiras. Sofia merece saber a verdade. E eu preciso ser pai da minha filha. Helena assentiu lentamente, sentindo o peso de 25 anos de segredos começar a se dissipar. Lá fora, a chuva começava a cair sobre os jardins da mansão Montenegro, lavando a poeira do passado e preparando o terreno para um novo começo. A chuva ainda caía sobre São Paulo quando Helena e Eduardo se instalaram na biblioteca da mansão, xícaras de chá esquecidas esfriando sobre a mesa de mogno. Nas últimas 2 horas, haviam tentado elaborar a melhor maneira de contar a verdade a Sofia. Cada abordagem parecia simultaneamente inadequada e tardia. Talvez devêssemos fazer um jantar, Helena sugeriu, brincando nervosamente com a colher de prata. Algo íntimo, apenas nós 3. Em um restaurante neutro, Eduardo complementou, passando a mão pelos cabelos grisalhos pela 10ª vez naquela hora. Não quero que ela associe esta revelação com a mansão ou seu trabalho aqui. O Fasano? Helena sorriu levemente. Foi lá que você me pediu em casamento. Eduardo retribuiu o sorriso, seus olhos suavizando-se com a memória. Após você ter preparado aquele risoto com açafrão que me fez perceber que queria passar o resto da vida provando sua comida. O momento de nostalgia foi interrompido por Márcia, que entrou apressadamente na biblioteca. Seu Eduardo, me desculpe interromper, mas... Ela hesitou, lançando um olhar preocupado para Helena. Há um homem no jardim. Ele está bastante alterado. Diz que conhece Madame Leblanc de Paris.
Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Pierre, seu ex-sócio. Eduardo se levantou, sua postura mudando instantaneamente para a do empresário protetor de seu território. Oui. Helena fechou os olhos por um momento, revivendo o pesadelo que a trouxera de volta ao Brasil. O homem que roubou todas as economias do restaurante e desapareceu. Através das janelas da biblioteca, podiam ver uma figura cambaleante próxima ao Jardim de Rosas. Pierre Dubois, outrora um charmoso investidor do circuito gastronômico parisiense, agora parecia uma caricatura de si mesmo em seu terno amarrotado e cabelos desgrenhados. Je veux parler avec Helena. Sua voz rouca ecoava pelo jardim. Ou devo dizer, Madame Leblanc? Chame a segurança. Eduardo instruiu Márcia, mas Helena o deteve. Não, ele é capaz de fazer um escândalo ainda maior. E se Sofia descobrir sobre seu pai através de um bêbado raivoso? Eduardo assentiu gravemente. Vou falar com ele. Eduardo, não. Mas ele já estava se dirigindo ao jardim, seus passos firmes sobre o cascalho molhado. Helena o seguiu, seu coração martelando. No peito, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, criando um véu etéreo sobre o jardim impecável. Monsieur Dubois, Eduardo o cumprimentou com uma formalidade gelada. Você está em propriedade privada. Pierre se virou, um sorriso torto em seus lábios. Ah, le patron. Ele fez uma reverência exagerada. O homem que está abrigando uma fraude em sua cozinha. A única fraude aqui é você. Helena se manifestou, dando um passo à frente. Como ousa aparecer depois do que fez com o restaurante? O que eu fiz? Pierre riu amargamente. Foi um investimento que deu errado, ma chérie. Acontece nos melhores círculos de Paris. 300 mil euros não simplesmente desaparecem em um investimento errado. Helena rebateu, sua voz tremendo de raiva contida. Não? E quanto custa construir uma nova identidade no Brasil? Quanto custa comprar documentos falsos, referências forjadas? Ele deu um passo em sua direção, mas Eduardo se colocou entre eles. Quanto custa se esconder do pai da sua própria filha por 25 anos? Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Como você... Paris é pequena para segredos grandes, Helena. Pierre tirou um envelope amassado do bolso do paletó. Especialmente quando se tem amigos no consulado brasileiro. Eduardo avançou, sua voz perigosamente baixa. Quanto? Perdão? Pierre arqueou uma sobrancelha, fingindo confusão. Quanto você quer para desaparecer? Para nunca mais procurar? Helena ou mencionar qualquer coisa sobre ela ou sua filha? Pierre sorriu, revelando dentes manchados de nicotina. Agora estamos falando a mesma língua, monsieur. Digamos, 1 milhão de euros? Uma quantia insignificante para o grande Eduardo Montenegro, mas suficiente para um homem de negócios, aposentado. Feito, Eduardo não hesitou. Mas com uma condição, você assina um documento renunciando a qualquer direito ou reivindicação sobre o antigo restaurante em Paris. Helena olhou surpresa para Eduardo. O restaurante? Por que ele se importaria com um estabelecimento falido em Paris? Pierre riu novamente. O restaurante? Aquele lugar não vale nem 1/10 do que estou pedindo. Então não se importará em assinar. Eduardo tirou o celular do bolso. Posso ter os documentos preparados em 1 hora e o dinheiro transferido antes do anoitecer. Algo no tom de Eduardo fez Helena estremecer. Havia uma certeza em sua voz, como se ele já tivesse considerado essa possibilidade antes. Eduardo, ela começou, mas ele a silenciou com um olhar gentil. Está na hora de consertar alguns erros do passado, Helena. Todos eles. 1 hora depois, na biblioteca novamente seca e aquecida, Pierre assinava uma pilha de documentos sob o olhar atento do advogado de Eduardo. Suas mãos tremiam levemente, mas não de nervoso. A perspectiva do dinheiro havia feito desaparecer qualquer vestígio de embriaguez. Quando ele finalmente partiu, Helena se voltou para Eduardo.
Por que o restaurante? Por que fazer questão dessa renúncia específica? Eduardo hesitou por um momento, então admitiu. Porque eu o comprei. Há 3 meses, quando descobri em que havia falido. Você... o quê? Comprei através de uma subsidiária mantendo meu nome oculto. Ele se aproximou, pegando suas mãos entre as suas. Estava esperando o momento certo para devolvê-lo à sua verdadeira dona. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Depois de tudo que aconteceu... Por quê? Porque durante 25 anos, cada vez que eu estava em Paris, jantava naquele restaurante. Porque cada prato que provei lá tinha seu toque, sua alma. Era o mais próximo que eu conseguia chegar de você. Ele enxugou uma lágrima de seu rosto com o polegar. E porque agora, quando finalmente te encontrei de novo, quero que nossa filha tenha um legado. Não o legado corrompido que Beatriz tanto defendia, mas algo construído com amor e verdade. O som do celular de Helena interrompeu o momento. Era uma mensagem de Sofia. Mãe, estou a caminho da mansão, tenho uma surpresa para você. Helena e Eduardo se entreolharam, a realização os atingindo simultaneamente. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperavam. Sofia chegou à mansão Montenegro como um furacão de energia juvenil. Seus cabelos escuros, desarrumados pela garoa que ainda caía lá fora, carregando uma caixa antiga de sapatos que Helena reconheceu imediatamente. Seu coração parou por um segundo. Era a caixa que guardava no fundo de seu armário em Paris, aquela que jurou nunca mais abrir. Mãe! Sofia abraçou Helena efusivamente, sem notar a palidez em seu rosto. Você não vai acreditar o que eu encontrei enquanto arrumava aquele armário velho do apartamento. Lembra que você me pediu para organizar suas coisas que ainda estavam lá? Eduardo, que estava a alguns passos atrás de Helena no hall de entrada, observava a cena com uma mistura de fascinação e apreensão. Cada gesto de Sofia, cada entonação de sua voz, era um espelho dele mesmo na juventude. Ma chérie, Helena tentou manter a voz firme. Talvez não seja o melhor momento. Claro que é. Sofia já estava se dirigindo à sala de estar, a caixa preciosamente aninhada em seus braços. Monsieur Montenegro, o senhor precisa ver isso também. São fotos antigas da minha mãe na França. Ela era ainda mais linda jovem. Dá para acreditar? Eduardo e Helena trocaram um olhar de pânico silencioso. Não era assim que haviam planejado contar a verdade. Não era assim que Sofia deveria descobrir sobre seu pai. Sofia, querida, Helena tentou novamente. Por que não guardamos isso para mais tarde? Você deve estar cansada da viagem. Mas Sofia já estava sentada no sofá de veludo creme, abrindo a caixa com o cuidado de quem manuseia um tesouro precioso. Olha só essa. Ela ergueu uma fotografia amarelada. Mãe, você com seu primeiro conjunto de facas profissionais. E essa aqui, na sua formatura do Le Cordon Bleu. Helena se sentou ao lado da filha, seu corpo rígido de tensão. Eduardo permaneceu de pé, suas mãos apertando o encosto de uma poltrona com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. E essa... Sofia parou abruptamente, seus olhos fixos em uma fotografia particular. Espera, isso é um casamento? O silêncio que caiu sobre a sala era denso como creme de leite fresco. Na fotografia que Sofia segurava com mãos agora trêmulas, uma jovem Helena, radiante em um vestido de noiva simples, mas elegante, sorria para a câmera ao lado de um Eduardo visivelmente mais jovem, mas inconfundível em seu terno escuro. Mãe, a voz de Sofia estava pequena, quase infantil. Por que você nunca me contou que foi casada? E por quê? Ela levantou os olhos, olhando de Helena para Eduardo e de volta para a foto. Por que meu patrão está na sua foto de casamento? Helena sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto.
Eduardo deu um passo à frente, então parou, como se não soubesse se tinha o direito de se aproximar. Sofia, Helena começou, sua voz embargada. Há tanto que precisamos te contar. Não. Sofia se levantou abruptamente, outras fotos, caindo de seu colo como folhas de outono. Não. Isso não faz sentido. Se vocês foram casados, então... Seus olhos se arregalaram com a realização. Então ele é... seu pai. Eduardo completou suavemente, sua voz carregada de emoção. Sofia, eu sou seu pai. Sofia cambaleou para trás, suas pernas encontrando o sofá novamente. Suas mãos tremiam enquanto ela espalhava mais fotos sobre a mesa de centro. Eduardo e Helena em Paris, na frente de um pequeno bistrô. Os dois preparando algo juntos numa cozinha modesta. Momentos de uma vida que ela nunca soube que existiu. Por quê? Ela perguntou finalmente, sua voz quebrando. Por que vocês nunca me contaram? Por que fingir que não se conheciam quando começamos a trabalhar aqui? Helena se ajoelhou na frente da filha, pegando suas mãos entre as suas. Mon cœur, é uma história tão longa e complicada. Então me contem, Sofia explodiu, puxando suas mãos. Tenho 23 anos de histórias não contadas. E para recuperar, não é? Eduardo se aproximou lentamente, sentando-se na poltrona mais próxima. Sofia, sua mãe e eu, nós nos conhecemos quando éramos muito jovens. Nos apaixonamos, nos casamos, tínhamos tantos sonhos. Mas então, tudo deu errado. Helena continuou, sua voz baixa. Houve mentiras, manipulações, pessoas que não queriam que ficássemos juntos. Tia Beatriz, Sofia sussurrou, compreendendo de repente. Por isso ela estava tão interessada em mim, tão estranha às vezes. Sim, Eduardo confirmou, sua expressão endurecendo momentaneamente. Minha irmã, ela teve um papel crucial em nossa separação, mas a culpa não foi só dela. Eu deveria ter lutado mais, deveria ter procurado a verdade. E eu, Helena acrescentou, deveria ter te contado que estava grávida. Deveria ter dado a vocês dois a chance de se conhecerem. Sofia se levantou novamente, caminhando até a janela. A chuva lá fora havia parado e o sol começava a atravessar as nuvens, criando reflexos dourados nas poças do jardim. Todas aquelas vezes que perguntei sobre meu pai, ela murmurou, ainda de costas para eles. Todas as vezes que você disse que ele era um homem bom, que não sabia da minha existência, você estava realmente dizendo a verdade. Sofia! Eduardo se levantou, dando um passo em direção à filha, então parando, incerto. Sei que é muito para processar. Sei que talvez você nunca consiga nos perdoar por todo esse tempo perdido. Mas quero que saiba, desde que descobri sobre você, não há um segundo em que não tenha desejado poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Sofia se virou lentamente. Lágrimas corriam por seu rosto, mas havia um sorriso trêmulo em seus lábios. Sabe o que é mais estranho? De alguma forma eu sempre soube. Não conscientemente, mas... tinha algo em você que me parecia tão familiar. A maneira como você prova os pratos, franzindo a testa exatamente como eu faço. Como você organiza as coisas, sempre tão meticuloso. Ela deu um passo em direção a Eduardo, então outro, até estar diante dele. Ergueu a mão hesitantemente e tocou seu rosto, como uma criança tentando provar que algo é real. Tenho seus olhos, ela disse suavemente. Mamãe sempre dizia que eu tinha os olhos do meu pai. Eduardo não conseguiu mais se conter. Puxou Sofia para um abraço, finalmente permitindo que suas próprias lágrimas caíssem livremente. Helena observava a cena através de sua própria cortina de lágrimas. Seu coração, simultaneamente partido e remendado pela visão de pai e filha, finalmente unidos. Ainda estou com raiva, Sofia murmurou contra o peito de Eduardo. De vocês dois, mas também estou feliz. É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo? É claro que é, mon trésor. Helena se aproximou, sendo puxada para
O abraço por Sofia. E você tem todo o direito de sentir tudo o que está sentindo. Por um longo momento, os três permaneceram assim, abraçados no meio da sala, enquanto a luz do sol poente atravessava as janelas, iluminando as fotografias espalhadas sobre a mesa. Retratos de um passado que finalmente estava sendo reconciliado com o presente. Os dias que se seguiram à revelação trouxeram uma nova dinâmica à mansão Montenegro. A cozinha, antes um espaço de tensões veladas e segredos sussurrados, transformou-se no coração pulsante de uma família que reaprendia a se conhecer. Sofia agora passava todo o seu tempo livre ali, absorvendo não apenas as técnicas culinárias de sua mãe, mas também as histórias do passado que tanto Eduardo quanto Helena estavam ansiosos para compartilhar. Então foi aqui que você provou o risoto dela pela primeira vez. Sofia perguntou numa manhã de domingo, enquanto os três preparavam o almoço juntos. Era uma cena que teria parecido impossível apenas 2 semanas atrás. Eduardo Montenegro, ainda em seu hobby de seda, aprendendo a cortar legumes sob a orientação rigorosa da filha. Na verdade, Eduardo corrigiu, sorrindo ao recordar. Foi no pequeno bistrô onde sua mãe trabalhava. Eu era um cliente regular, sempre pedindo o prato do dia, até que um dia ela apareceu com aquele risoto com açafrão. Que não estava no menu, Helena completou, seu olhar distante nas memórias. Foi a primeira receita verdadeiramente minha que criei. Eduardo foi minha cobaia. E me apaixonei na primeira garfada, ele acrescentou, trocando um olhar significativo com Helena. Sofia observava a interação dos pais com uma mistura de fascínio e melancolia. Ainda não acredito que perdi tantos momentos assim, ela murmurou, mais para si mesma que para eles. Eduardo pousou a faca e se virou para a filha. Sofia, há algo que preciso te contar. Algo que talvez ajude a compensar um pouco do tempo perdido. Helena parou o que estava fazendo, percebendo que havia chegado o momento de Eduardo revelar seus planos para o restaurante. Lembra do Le Petit Jardin? Ele perguntou. O restaurante da sua mãe em Paris? Sofia assentiu energicamente. Claro! Mamãe tem todas as críticas emolduradas. Primeira estrela Michelin após apenas 2 anos de funcionamento. Eu sempre quis conhecer, mas quando finalmente visitei Paris, já havia fechado. E se eu dissesse que ele pode reabrir? Eduardo tirou um envelope do bolso do hobby. Com você e sua mãe no comando? Helena quase derrubou a panela que segurava. Embora soubesse que Eduardo havia comprado o restaurante, não esperava que ele incluísse Sofia tão diretamente nos planos. Como assim? Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou fotografias recentes do Le Petit Jardin, agora renovado e pronto para reabrir. Isso é real? Comprei o restaurante há alguns meses, Eduardo explicou. Antes mesmo de saber que Helena estava aqui em São Paulo. Algo dentro de mim sempre soube que um dia precisaria devolvê-lo, à sua verdadeira dona. Mas agora, ele continuou olhando de Helena para Sofia. Penso que talvez possamos transformá-lo em algo novo, algo nosso, as 3 gerações Montenegro unidas pela gastronomia. 3 gerações? Helena arqueou uma sobrancelha, um sorriso brincando em seus lábios. Está se incluindo nos planos da cozinha, Monsieur Montenegro. Alguém precisa provar os pratos. Ele respondeu com um sorriso maroto, tão parecido com o de Sofia, que Helena sentiu seu coração apertar. Sofia folheava os documentos do restaurante, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas, e a faculdade? E o estágio? Você pode terminar seus estudos em Paris, Eduardo sugeriu. Há excelentes escolas de gastronomia lá. E quanto ao estágio, ele sorriu. Acredito que trabalhar ao lado de uma chefe estrelada Michelin, que, por acaso é sua mãe, seja uma experiência ainda melhor.
Helena se aproximou da filha, ajeitando uma mecha de cabelo rebelde atrás de sua orelha. Um gesto que agora carregava o peso de todas as vezes que Eduardo fizera o mesmo com ela no passado. Mas só se você quiser, Montresor, ela assegurou. Não precisa decidir agora. Não queremos que sinta que está sendo pressionada a "eu quero". Sofia a interrompeu, abraçando os pais impulsivamente. É claro que eu quero. É como se tudo fizesse sentido agora, porque sempre me senti tão atraída pela culinária francesa, porque tenho essa obsessão por perfeccionismo na cozinha. Isso você puxou do seu pai, Helena riu, enxugando uma lágrima. E o talento culinário você herdou da sua mãe, Eduardo completou, beijando o topo da cabeça da filha. Sofia se afastou um pouco, olhando para os dois com uma expressão súbita de realização. Espera, vocês dois, agora que a verdade veio à tona, vocês vão... Sofia, Helena a interrompeu gentilmente. Uma coisa de cada vez. Seu pai e eu ainda temos muito a conversar, muito a resolver. Mas estamos tentando, Eduardo acrescentou, pegando a mão de Helena discretamente. 25 anos é muito tempo, mas algumas coisas... Ele olhou significativamente para o fogão onde um novo risoto com açafrão começava a ser preparado. Algumas coisas nunca mudam. Bem, Sofia declarou, voltando sua atenção para os legumes. Acho que temos muito trabalho pela frente, então. Um restaurante para reabrir, uma família para reconectar e... Ela sorriu marotamente. Muito risoto com açafrão para praticar. O sol da manhã invadia a cozinha da mansão Montenegro, iluminando 3 gerações unidas pelo amor à gastronomia e pelos laços que, mesmo esticados pelo tempo e pelas circunstâncias, nunca haviam verdadeiramente se rompido. No fogão, o arroz arbóreo absorvia o caldo dourado pelo açafrão, seu aroma familiar, enchendo o ambiente como uma promessa de novos começos. O avião particular dos Montenegro pousou no aeroporto Le Bourget numa típica manhã parisiense, de céu cinzento e ar carregado de promessas. Sofia estava com o rosto colado à janela, observando a cidade-luz se desenrolar sob suas asas como um mapa vivo de possibilidades. Helena, sentada ao seu lado, tentava manter a compostura profissional, mas suas mãos inquietas denunciavam a emoção de retornar à cidade que havia sido seu refúgio por tanto tempo. Eduardo observava as duas mulheres discretamente por cima de seu laptop, onde supostamente revisava documentos de negócios. Na verdade, estava finalizando os últimos detalhes de uma surpresa que planejara meticulosamente nas últimas semanas. Então, Sofia perguntou, enquanto o carro os levava do aeroporto ao centro de Paris. Vamos direto ao Le Petit Jardin? Na verdade, Eduardo fechou o laptop com um sorriso enigmático. Pensei em fazermos uma pequena parada antes. O motorista virou numa rua familiar no Marais e Helena sentiu seu coração saltar uma batida. Conhecia aqueles paralelepípedos, aquelas fachadas Art Nouveau, aquele caminho que havia percorrido tantas vezes em sua juventude. Eduardo, ela murmurou, reconhecendo a direção que tomavam. Você não... O carro parou em frente a um pequeno bistrô na esquina. A fachada estava renovada, mas mantinha o charme vintage que Helena lembrava tão bem. O letreiro, pintado à mão em tons de azul e dourado, ainda dizia Chez Maurice. O bistrô onde vocês se conheceram? Sofia perguntou, seus olhos arregalados. Mas pensei que tinha fechado anos atrás. E fechou, Eduardo confirmou, ajudando as duas a descerem do carro. Maurice se aposentou há 15 anos. O lugar passou por vários donos, nunca recuperando seu antigo charme. Até agora. Ele tirou um conjunto de chaves do bolso e abriu a porta do bistrô.
O interior havia sido completamente renovado, mas com um cuidado especial para preservar elementos originais. O balcão de zinco antigo, os azulejos Art Nouveau, as prateleiras de madeira maciça, onde garrafas de vinho criavam uma parede âmbar e rubi. "Você comprou o Chez Maurice?" Helena perguntou, sua voz tremendo levemente, enquanto passava os dedos pelo balcão familiar. "Tecnicamente", Eduardo sorriu. "Comprei para vocês. Pensei que poderíamos transformá-lo em um café-escola, um lugar onde jovens talentos da gastronomia possam aprender, assim como você aprendeu aqui, Helena." Sofia girava pelo espaço, tocando cada superfície como se quisesse absorver as memórias impregnadas nas paredes. "Foi aqui que você serviu o primeiro risoto com açafrão para o papai?" "Bem ali." Helena apontou para uma mesa específica junto à janela. "Maurice havia me dado liberdade para experimentar novos pratos nas noites mais tranquilas. Seu pai era um cliente regular, sempre sentava na mesma mesa, sempre pedia o prato do dia. Até que uma noite," Eduardo continuou a história, se aproximando da mesa em questão, "uma jovem chefe apareceu com um prato que não estava no menu. É uma criação minha," ela disse, com aquele sotaque brasileiro que tentava esconder. "Gostaria de ser meu degustador?" Helena riu, enxugando uma lágrima. "Você nem hesitou. Provou cada garfada como se estivesse participando de um ritual sagrado." E estava. Eduardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Naquele momento, provando aquele risoto, soube que havia encontrado algo especial. Não apenas uma chefe talentosa, mas, Sofia provocou, sorrindo ao ver seus pais tão perdidos nas memórias. "Mas alguém que via a culinária como... Eu via os negócios, como uma forma de criar algo significativo, algo que pudesse tocar a vida das pessoas." Helena se aproximou da cozinha, que havia sido modernizada, mas mantinha a atmosfera acolhedora de antes. Maurice costumava dizer que uma cozinha carrega as memórias de todos os pratos que já foram preparados nela. "Então essa cozinha deve ter muitas histórias para contar," Sofia comentou, abrindo armários e gavetas com curiosidade infantil. "Ei, olhem isso!" Em uma das gavetas antigas, encontrou um caderno de receitas amarelado. Na capa, em caligrafia, elegante, estava escrito Les Recettes de Maurice. Impossível. Helena pegou o caderno com mãos trêmulas. Maurice levou isso com ele quando se aposentou. "Na verdade," Eduardo pigarreou, parecendo levemente embaraçado, "eu o procurei. Está vivendo no sul da França, numa pequena vinícola. Quando contei sobre o projeto do Café Escola, sobre você e Sofia... Bem, ele insistiu que o caderno deveria voltar para casa." Helena abriu o caderno e uma foto caiu de entre suas páginas. Nela, uma Helena muito jovem sorria ao lado de um senhor de bigode branco e avental impecável. Nos braços, segurava um bebê recém-nascido. "Sofia," ela sussurrou. "Você me trouxe aqui?" Sofia pegou a foto, estudando-a atentamente. "Mas pensei que nunca tinha voltado ao bistrô depois que deixou Paris." "Voltei apenas uma vez," Helena admitiu. "Você tinha acabado de nascer. Precisava mostrar a Maurice a razão, pela qual eu havia partido tão abruptamente. Ele foi o único que soube a verdade desde o início." Eduardo observava a foto por cima do ombro da filha, sua expressão uma mistura de alegria e dor. "Então Maurice soube o tempo todo. Ele queria te contar," Helena explicou suavemente. "Mas eu implorei que não o fizesse. Estava convencida de que você havia seguido em frente, que estava melhor sem nós." "Nunca," Eduardo a interrompeu com firmeza. "Nunca estive melhor sem vocês. E agora..." Ele gesticulou para o espaço ao redor. "Agora podemos recomeçar. Os três, aqui onde tudo começou." Sofia folheava o caderno de receitas, seus olhos brilhando.
Tem tantas anotações suas aqui, mãe. Suas adaptações das receitas clássicas. Maurice sempre dizia que a tradição só permanece viva se permitirmos que ela evolua. Helena sorriu, aproximando-se da filha. Talvez seja isso que devamos fazer aqui. Honrar o passado enquanto construímos algo novo. E é exatamente por isso. Eduardo tirou outro envelope do bolso interno do paletó, que pensei em algo especial para a reinauguração. Que tal unirmos o Chez Maurice e o Le Petit Jardin em um projeto único? O bistrô como escola durante o dia e o restaurante oferecendo uma experiência gastronômica completa à noite? Helena e Sofia se entreolharam, a mesma faísca de entusiasmo brilhando nos olhos de ambas. Com uma condição, Sofia declarou, assumindo um tom sério que fez os pais rirem. Era exatamente o tom que Eduardo usava em negociações importantes. E qual seria? Ele perguntou divertido. O risoto com açafrão precisa estar no cardápio, permanentemente, como um lembrete de onde tudo começou. Eduardo puxou as duas para um abraço, ali mesmo na cozinha, onde tantos anos atrás, um simples prato de risoto havia mudado o curso de suas vidas. Acho que podemos arranjar isso, ele murmurou, sentindo finalmente que todas as peças de sua vida estavam se encaixando no lugar certo. A noite de reabertura do Le Petit Jardin chegou envolta em uma aura quase mágica. O restaurante, agora renovado, mas mantendo sua elegância clássica, brilhava sob os lustres de cristal. As mesas, cobertas com toalhas de linho branco impecável, ostentavam arranjos delicados de flores silvestres, uma homenagem ao nome do estabelecimento. Na cozinha, Helena e Sofia trabalhavam em perfeita sincronia, como se tivessem passado a vida inteira cozinhando juntas. A jovem havia herdado o dom de sua mãe para orquestrar uma brigada de cozinha e os outros chefes respondiam naturalmente à sua liderança. O primeiro serviço começa em 30 minutos, Sofia anunciou, verificando a mise en place pela 10ª vez. Está tudo perfeito, mãe. Pode relaxar um pouco. Helena sorriu, ajustando inconscientemente o lenço Hermès que Eduardo havia lhe dado de presente naquela manhã. Azul com pequenos detalhes em dourado, as cores do Le Petit Jardin. Relaxar em uma noite de reabertura? Você realmente é filha do seu pai, sempre otimista. O salão principal já começava a receber os primeiros convidados, críticos gastronômicos, chefes renomados, figuras importantes da sociedade parisiense. Eduardo circulava entre eles com sua habitual elegância, mas Helena notou que ele parecia mais pálido que o normal e ocasionalmente levava a mão ao peito num gesto discreto. Eduardo, ela o chamou quando ele passou pela porta da cozinha. Está tudo bem? Você parece... Estou ótimo. Ele a interrompeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas ansioso para que todos provem o menu que vocês prepararam. Especialmente... Ele fez uma pausa, respirando profundamente. Especialmente o risoto. O serviço começou pontualmente às 20 horas. Os pratos saíam da cozinha como obras de arte. Vieiras com espuma de champanhe e caviar. Foie gras com geleia de figo e brioche caseiro. E o pièce de résistance, o risoto com açafrão, agora elevado a novos patamares, com lâminas de trufa negra e flores comestíveis. Sofia observava orgulhosa enquanto os garçons serviam o risoto na mesa principal, onde Eduardo entretinha alguns dos mais importantes críticos gastronômicos da França. É como se estivéssemos servindo nossa história familiar em um prato, ela comentou. Foi então que aconteceu. Eduardo havia acabado de levar a primeira garfada do risoto à boca, seus olhos fechados em apreciação, quando sua expressão mudou. A colher caiu com um tinido metálico e sua mão direita agarrou o peito com força. Pai! Sofia foi a primeira a perceber que algo estava errado. Em segundos, estava ao lado dele. Helena, que supervisionava a saída de mais pratos, ouviu
o grito da filha e correu para o salão. O tempo pareceu desacelerar enquanto via Eduardo escorregar da cadeira, seu rosto contorcido em dor. "Appelez une ambulance!" Ela gritou em francês, ajoelhando-se ao lado dele. "Eduardo, mon amour, olhe para mim!" Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, paramédicos e vozes agitadas. No Hospital American de Paris, enquanto Eduardo era levado às pressas para a emergência, Helena e Sofia se viram confrontadas com uma figura inesperada: Beatriz. "Como você..." Helena começou, mas Beatriz a interrompeu. "Sou a contato de emergência dele na Europa," ela explicou. Seu rosto normalmente altivo marcado pela preocupação. "Diz, há algo que vocês precisam saber. Algo que aconteceu há 25 anos. Sofia, que segurava a mão da mãe com força, enrijeceu. "Mais segredos?" Beatriz se sentou pesadamente em uma das cadeiras da sala de espera. "Eduardo tem uma condição cardíaca congênita. Descobrimos quando éramos jovens, mas ele sempre se recusou a deixar isso limitar sua vida. Quando vocês se casaram, Helena, ele estava prestes a fazer uma cirurgia importante." "O quê?" Helena sentiu suas pernas fraquejarem. "Ele nunca me contou, porque eu o convenci a não contar," Beatriz admitiu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto maquiado. "Disse que você poderia usar isso contra ele no futuro, que poderia tentar tomar controle dos hotéis se algo acontecesse. Foi mais uma das minhas manipulações. Na verdade, estava aterrorizada com a ideia de perdê-lo, de ficar sozinha. Nossos pais haviam acabado de morrer e eu não estava pensando claramente." Sofia soltou a mão da mãe e começou a andar pela sala. "Então não foi só sobre dinheiro e poder? Foi sobre medo de perder o irmão? O medo nos torna pessoas terríveis às vezes," Beatriz respondeu suavemente. "Passei 25 anos construindo muros de arrogância e controle ao meu redor, convencida de que estava protegendo meu irmão, mas na verdade estava apenas protegendo o meu próprio medo." Helena se aproximou da antiga cunhada, vendo-a pela primeira vez não como a manipuladora elegante que destruíra seu casamento, mas como uma mulher que havia perdido os pais muito jovem e se agarrara à única família que lhe restara com um desespero que beirava a obsessão. "Por que está nos contando isso agora?" ela perguntou suavemente. "Porque..." Beatriz enxugou as lágrimas com um lenço de seda. "Porque vi como ele tem estado feliz desde que vocês voltaram. Mais vivo do que em todos esses anos. E se algo acontecer com ele esta noite, não quero que seja carregando o peso das minhas mentiras." Um médico apareceu na porta da sala de espera, seu rosto sério, mas não alarmado. "Família Montenegro?" As 3 mulheres se levantaram simultaneamente. "Monsieur Montenegro está estável," ele informou em francês. "O episódio cardíaco foi significativo, mas conseguimos intervir a tempo. Ele precisará de cirurgia, a mesma que deveria ter feito há 25 anos, mas com as técnicas modernas, o prognóstico é excelente." Sofia abraçou a mãe, soluçando de alívio. Beatriz permaneceu um pouco afastada, até que Helena estendeu a mão em sua direção. "Venha," ela disse suavemente. "Somos família, afinal. Uma família complicada, com muitas receitas que deram errado no passado. Mas ainda assim, família." Enquanto as 3 aguardavam para ver Eduardo, o Le Petit Jardin continuava sua noite, de reabertura sob o comando competente da equipe treinada por Helena e Sofia. Na cozinha, uma porção do famoso risoto com açafrão esperava em uma travessa térmica especial, pronta para ser servida assim que seu inspirador estivesse recuperado, o suficiente para apreciá-la. Afinal, como Helena sempre dizia, algumas receitas precisam de tempo para atingir sua perfeição. E algumas famílias, como alguns pratos, precisam passar por processos de cozimento lentos e cuidadosos antes de encontrarem seu verdadeiro sabor.
6 meses após o incidente no Le Petit Jardin, a cozinha do Chez Maurice fervilhava de atividade numa manhã de primavera parisiense. Jovens estudantes de gastronomia se movimentavam entre as bancadas sob o olhar atento de Sofia, que havia assumido naturalmente o papel de instrutora-chefe da escola. Non, non, non! Ela corrigia um aluno, seu sotaque brasileiro se misturando ao francês de forma charmosa. O segredo do risoto está no movimento constante. É como uma dança. Você precisa sentir o ritmo do arroz absorvendo o caldo. Da porta da cozinha, Helena observava a filha com orgulho. Sofia havia herdado não apenas o talento culinário da mãe, mas também a capacidade de Eduardo de liderar e inspirar pessoas. O Café Escola já havia se tornado um sucesso, com uma lista de espera de 6 meses para novos alunos. Ela me lembra você na mesma idade. Uma voz familiar soou atrás de Helena. Maurice, o antigo proprietário do bistrô, havia se tornado um visitante frequente desde que soubera da reabertura. O mesmo fogo nos olhos, a mesma paixão pela cozinha, mas com o perfeccionismo do pai. Helena sorriu, observando Sofia reorganizar meticulosamente a mise en place de uma bancada. O som de passos firmes no piso de madeira anunciou a chegada de Eduardo. Após a cirurgia cardíaca bem-sucedida, ele parecia mais jovial e energético do que nunca. Os médicos haviam insistido que reduzisse sua carga de trabalho e, surpreendentemente, ele havia aceitado o conselho, com uma condição: passaria mais tempo nos restaurantes de Paris, aprendendo os segredos da culinária com sua família. Como está a aula hoje? Ele perguntou, beijando Helena suavemente. Sua filha está terroriz, quer dizer, instruindo os alunos sobre a importância do risoto perfeito. Ela respondeu com um sorriso maroto. Minha filha. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Quando ela está sendo perfeccionista, é minha filha. Quando cria uma receita brilhante, é sua filha. E quando faz as duas coisas, uma nova voz se juntou à conversa. É claramente uma Montenegro. Beatriz entrou na cozinha carregando uma caixa antiga. Olhem o que encontrei nos arquivos da família. Dentro da caixa havia um livro de receitas manuscrito, suas páginas amareladas pelo tempo. Na capa, em caligrafia elegante, lia-se: Receitas da família Montenegro, 1923. Nossa bisavó era conhecida por suas habilidades culinárias, Beatriz explicou, seu tom carregando agora mais carinho que arrogância. Talvez seja daí que venha todo esse talento. A transformação de Beatriz nos últimos meses havia surpreendido a todos. Após a cirurgia de Eduardo, ela havia se dedicado a reorganizar os negócios da família de uma forma diferente. Não mais focada apenas no lucro, mas no legado verdadeiro que poderiam construir juntos. Sofia! Helena chamou a filha. Venha ver isso! A jovem chefe se aproximou, limpando as mãos no avental. Seus olhos brilharam ao ver o livro antigo. São todas receitas da família? Sim, Beatriz respondeu, virando as páginas com cuidado. E olhe isso! Há uma receita de risoto aqui, diferente da sua, é claro, mas talvez possamos criar algo novo, Sofia completou, já absorta nas anotações antigas. Uma fusão entre o passado e o presente. Como nossa família, Eduardo comentou suavemente, abraçando Helena pelos ombros. O resto da manhã foi dedicado a explorar o livro de receitas, com 4 gerações de conhecimento culinário se encontrando na cozinha do Chez Maurice. Os alunos foram convidados a participar, transformando a aula em uma verdadeira celebração da gastronomia familiar. À noite, quando o Le Petit Jardin abriu suas portas, um novo prato foi apresentado. No menu, risoto Montenegro, uma história em sabores. Era uma criação colaborativa que mesclava o risoto com açafrão original de Helena, com elementos da receita antiga da família, além de toques modernos adicionados por Sofia. Para nossos clientes mais antigos,
Eduardo anunciou aos convidados. Reunidos no restaurante elegantemente decorado, o Le Petit Jardin sempre foi um lugar de histórias e memórias gastronômicas. Hoje começamos um novo capítulo. Ele fez uma pausa, buscando Helena com o olhar. Ela estava radiante em um vestido azul noite, a cor do primeiro uniforme que usara no Chez Maurice. Sofia, ao seu lado, usava um lenço Hermès idêntico ao da mãe, presente de sua tia Beatriz. Um capítulo que fala sobre família, sobre perdão, sobre o amor que, como um bom vinho, apenas melhora com o tempo. Eduardo continuou. Sobre receitas que se perdem e se encontram, sobre segredos que, quando revelados, podem curar feridas antigas. Beatriz, sentada à mesa principal, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Seus olhos, antes sempre calculistas, agora brilhavam com lágrimas contidas de alegria. Mais tarde, quando a noite estava chegando ao fim e os últimos clientes partiam satisfeitos, a família se reuniu na cozinha do restaurante. Helena, como havia feito tantas vezes antes, preparava uma última porção de risoto. Sabe, ela disse enquanto mexia o arroz com movimentos precisos e amorosos. Maurice sempre dizia que uma cozinha é o coração de uma casa, mas acho que, na verdade, é o coração de uma família. E que família? Sofia riu, roubando um pouco de parmesão ralado. Temos um império hoteleiro, 2 restaurantes, uma escola de culinária e uns aos outros, Eduardo completou, abraçando a filha e estendendo a mão para Helena. Finalmente temos uns aos outros. O aroma do açafrão preenchia a cozinha como uma memória transformada em perfume, enquanto lá fora as luzes de Paris cintilavam como estrelas Michelin no céu noturno. No Chez Maurice, os preparativos para as aulas do dia seguinte já estavam organizados, e no Le Petit Jardin, as mesas estavam prontas para mais uma noite de histórias culinárias. A família Montenegro havia finalmente encontrado sua receita perfeita, não nos livros antigos ou nas técnicas modernas, mas no amor que, como um bom risoto, precisa de tempo, cuidado e os ingredientes certos para atingir sua excelência. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.